informação. E como é que você está vendo a inteligência artificial? Porque realmente a gente vem pegando a história, vamos dizer assim, de todo esse processo. A gente pode dizer que começou lá na década de 40, 50, com processamento de dados, mas aí tinha o problema de que tudo era processado lá no CPD, de noite, e no dia seguinte saíram lá os relatórios, esses relatórios davam a informação do que aconteceu. Aí na década de 80 começou a vir as redes de micros, isso possibilitou a gente ter terminais espalhados na fábrica, ligados a esses micros, então você mandava informação e recebia uma resposta online, podendo então corrigir o processo, ou então saber exatamente o que está acontecendo na produção. E isso foi evoluindo, e nos últimos anos também tivemos aí uma evolução muito forte na entrada e saída de dados, né? Cada vez mais o computador recebendo a informação independente de uma perfuração de um digitador. Quer dizer, a própria máquina manda a informação e devolve, né, o resultado para que, e às vezes corrige o que está acontecendo no processo. Agora, nos últimos anos, ou meses talvez, está se falando em inteligência artificial. E aí realmente muda mais ainda, e a gente espera que realmente o computador, ou toda essa inteligência artificial, vai cada vez mais substituir o ser humano na tomada de decisões. Ela vai dizer lá quantas peças tem que fazer, quais peças devem ser feitas agora, que máquina que deve para manutenção. Enfim, todo o processo que hoje é feito por pessoas vai passar a ser feito pela inteligência artificial. Você acredita nisso? Sim, eu acredito, e eu acredito que ela vai sim tomar o lugar dela. A inteligência vai tomar o lugar, os robôs vão tomar o lugar dos robôs, né? Às vezes tem gente fazendo o trabalho que é do robô, né? Então, o que o profissional tem que perceber é assim, ó, o trabalho que eu estou fazendo pode ser feito por um robô, então eu estou no lugar do robô, né? Aí você vai pensar, mas César, que cruel, que é isso? Não, isso aconteceu sempre ao longo da história. Por exemplo, existia a profissão do acendedor de poste de luz, né? E daí depois veio a energia elétrica. A energia elétrica tirou a profissão do acendedor de lâmpadas, de postes, né? Tinha, no cinema mudo, tinha o pianista de cinema, né? Quando o cinema não tinha som. Então, aí o cinema passou a ter som. E o que o pianista, infelizmente, agora tem som, daí não vamos... Então, você vê que a evolução é uma constante ao longo da história, e as pessoas que faziam a função que não é, ou é feita por um robô de uma forma mais eficiente, elas têm que ceder o lugar, porque agora o lugar é do robô, não é mais dela. E o pianista, o que ele vai fazer? Vai dar aula de piano, né? Vai participar de uma orquestra. Tem outras coisas para ele fazer, e da mesma forma é a inteligência artificial, ela vai tomar o lugar dela, né? E essa é a evolução da humanidade. Por exemplo, o tal do ChatGPT, que é o mais falado ultimamente, né? Que inclusive nós aqui da empresa assinamos o ChatGPT, né? O cursorzinho fica piscando lá, né? Ele fica olhando para você dizendo, o que você quer saber? Me faça uma pergunta, eu tenho as respostas. Essa é uma questão. Daí a gente volta para aquela questão inicial, né? O pensamento crítico, né? Você tem boas perguntas, porque se você tem boas perguntas, você tem uma excelente ferramenta para te dar boas respostas. Porém, o chat, a inteligência artificial, toda ela é alimentada por informações. Quem que coloca essas informações lá, né? Nós colocamos essas informações lá. Então, elas são verdadeiras? São falsas? São úteis? Né? E aí volta, né? Ele te traz a resposta, e aí volta o ser humano que fez a pergunta ter o discernimento de aquilo faz sentido ou não faz, aquilo é aplicável para o meu contexto ou não é, né? E aí, o que acontece? A proposta do cientista industrial, a proposta
é que o cientista ele deve andar na fronteira do conhecimento. O cientista industrial é aquele que alimenta a inteligência artificial. Ele diz, agora eu tenho novas informações para você colocar aqui na sua base, e se alguém fizer essa pergunta agora, você sabe. Antes de eu trabalhar, você não sabia inteligência artificial. Então, essa é a proposta, e por isso que a gente chama de cientista industrial. É a pessoa que anda na fronteira. É a pessoa que tem a pergunta que nenhuma inteligência artificial no mundo tem. Mas ele vai ter essa resposta e pode fornecer ou não, né, para a inteligência artificial, conforme o projeto dele, conforme o trabalho dele. Né? E aí a gente tem aí um profissional que está adaptado a qualquer tipo de inteligência artificial e sabe usar ela como ferramenta. A inteligência ela vira uma ferramenta. Ela ainda não faz perguntas, né? Quem sabe, um futuro muito próximo, acabe por fazer perguntas e até, quem sabe, projetos. Né? E aí a gente vai estar falando de um profissional que tem que se adaptar a isso também. Né? E